Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 24 de junho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla. E vamos iniciar pedindo para a Mita fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Carla irá dar continuidade à leitura e comentário. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos e agradecer ao Senhor da vida essa oportunidade de encontro e de estudo, para que nós possamos compreender e ouvir esses relatos históricos tão bons, tão um exemplo de vida, que possamos seguir esse nosso amigo Kardec, honrar e prestigiar esse trabalho feito com tanto carinho, conservado e que chegou até nós. Ajuda-nos, Jesus, a compreendermos estas lições, internalizá-las e vivenciá-las. E ajuda-nos a ficarmos contigo, que está conosco desde sempre, que assim seja. E a Mita também vai fazer a recapitulação. Estamos no mês de janeiro de 1861 e Kardec está comentando um artigo da Revista Católica contra o Espiritismo. Então, nós vimos na semana passada que ele começou a falar de como eram os críticos contra o Espiritismo, que era aquele que estava escrevendo um artigo e não tinha nada para dizer, era o outro que achava que era coisa do diabo, mas esse artigo, em especial do senhor Georges Gandhi, era de um católico que via no Espiritismo como se fosse uma artimanha do demônio para conquistar adeptos, mas ele elogiava o cristianismo, mas era tudo mentira. Essa que é o mote dele e nós estamos nesta parte. Então, Kardec já comentou sobre esse tipo de pensamento que ele constrói, né, de fazer-nos seguidores do Cristo para depois derrubá-lo. Continuando os comentários de Kardec. O número das pessoas que em nada creem, que de tudo duvidam do próprio Deus, é considerável e cresce numa proporção assustadora, por causa do materialismo que estava em voga. Será por vossas violências, vossos anátemas, condenações, vossas ameaças do inferno, vossas declamações furibundas, que as reconduzireis? Não, porque são as vossas próprias violências que as afastam. Serão culpados por haverem levado a sério a caridade, a mansuetude do Cristo e a bondade infinita de Deus? Ora, quando elas ouvem os que pretendem falar em seu nome, proferindo ameaças e injúrias, põe-se a duvidar do Cristo, de Deus, de tudo enfim. O Espiritismo as faz compreender palavras de paz e de esperança. E como lhes pesa a dúvida e sentem necessidade de consolações, atiram-se aos braços do Espiritismo, porque preferem aquilo que sorri às coisas que apavoram. Então, creem em Deus, na missão do Cristo e na sua divina moral. Numa palavra, de incrédulos e indiferentes tornam-se crentes. Foi isto que ultimamente levou um padre respeitável a responder a uma de suas penitentes que o consultava sobre o Espiritismo. Abre aspas. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ora, Deus permite essas coisas para reavivar a fé que se extingue. Fecha aspas. Se houver empregado outra linguagem, o padre talvez a tivesse afastado para sempre. Quereis a todo custo que o Espiritismo seja uma seita, quando ele não aspira senão ao título de ciência moral e filosófica, respeitando todas as crenças sinceras. Por que então dar uma ideia de separação àqueles que não pensam nisso?
Se repelides os que ele reconduz à crença em Deus, se só lhes derdes o inferno como perspectiva, sereis responsáveis por uma cisão que vós mesmos tereis provocado. Então, o Kardec está relatando que o número de pessoas que passaram a crer em nada cresceu absurdamente no século XIX, porque as pessoas começaram a pensar e começaram a duvidar desse inferno de penas eternas, desse Deus que castiga, desse Deus que é completamente diferente de um pai, como veio Jesus a ensinar. E aí ele diz que com essas ameaças de inferno, de fogo eterno, ele não vai, a Igreja Católica não ia reconduzir nenhum fiel ao seu rebanho. E que ele disse que as pessoas, quando já estão assim, elas preferem aquilo que sorrir às coisas que apavoram. Que é que o Kardec começou, com as explicações dele, dizer, se Deus é infinitamente bom e justo, ele não pode castigar eternamente. Começou a questionar essas crenças e ele disse que isso faz, através do Espiritismo, reconduzir muito mais almas a crer em Deus e na missão do Cristo do que a Igreja fazia. E aí ele cita um padre católico que disse, que é bem bonitinho que ele disse, que nada acontece sem a permissão de Deus, e se Deus permite essas coisas, é para reavivar a fé que se extingue. E na realidade, e não condenar. Que é realmente o que ele diz, que veio reavivar o cristianismo redivivo, que é a terceira revelação. Continua Kardec. São Luís nos dizia um dia, abre aspas, zombaram das mesas girantes, jamais zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Fecha aspas. Isso está no Livro dos Médiuns, nas comunicações, que está no nosso canal. Enganou-se, porque não contou com o Sr. Jorge Gandhi. Muitas vezes os escritores se divertiram à custa dos espíritos e de suas manifestações, sem pensar que um dia eles mesmos poderiam ser alvo das piadas de seus sucessores. Porém, sempre respeitaram a parte moral da ciência. No entanto, foi reservado a um escritor católico, o que lamentamos sinceramente, expor ao ridículo as máximas admitidas pelo mais elementar bom senso. Cita grande número de passagens de O Livro dos Espíritos, não aludiremos senão algumas delas, que darão uma ideia perfeita da sua apreciação. A primeira citação, abre aspas, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração aos que o adoram exteriormente, fecha aspas. O texto de O Livro dos Espíritos diz, abre aspas, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Fecha aspas. Nota da edição, O Livro dos Espíritos, questão 654. O senhor Gandhi admite o inverso, mas como homem de boa fé, deveria ter citado a passagem textualmente, em vez de truncá-la de maneira a lhe desnaturar o sentido. Ele não põe o texto integral, ele põe só uma parte e parece que Deus prefere os que adoram do fundo do coração aos que o adoram exteriormente. Não é só isso. Ele diz do que os adoram com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias. Que é isso só através da exterioridade. Aí ele diz que o senhor Gandhi corta o texto que trunca a missão, o texto, o sentido do texto do Livro dos Espíritos, para desnaturar o texto. E é isso que todo mal crítico faz, Tira do contexto, bota só uma parte e aí fala o que quer, A segunda citação, ele coloca, abre aspas, toda destruição de animais que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Fecha aspas. Tem uma nota, O Livro dos Espíritos, questões 735. O que quer dizer que o princípio moral que rege os prazeres se aplica igualmente ao exercício da caça e da matança.
Precisamente, mas parece que o Sr. Gandhi é caçador e pensa que Deus fez a caça não para alimento do homem, mas para lhe proporcionar prazer de, sem necessidade, promover a matança de animais inofensivos. Hoje a gente lê essa passagem, né? Que a destruição de animais, esquecer dos limites da necessidade, uma violação da lei de Deus. A gente acha, pô, isso está certo, é natural. Mas naquela época existia a caça por prazer. Tinha, principalmente na França e Inglaterra, tinha no período da primavera e do verão, eles faziam, os nobres e os ricos faziam caçadas. Outra citação, abre aspas. Os prazeres têm limites traçados pela natureza, o limite do necessário. Pelos excessos, chegamos à saciedade. Fecha aspas. É a moral do virtuoso Horácio, um dos pais do Espiritismo. Tem uma nota do tradutor. Quintus Horácios Flacos nasceu em 65 a.C. e desencarnou no ano 8 a.C., aos 56 anos, poeta lírico e satírico romano, além de filósofo. É conhecido por ser um dos maiores poetas da Roma antiga. Visto que o autor critica esta máxima, parece não admitir limite aos prazeres, o que não é muito religioso. Outra citação, abre aspas. Para ser legítima, a propriedade deve ser adquirida sem prejuízo da lei de amor e de justiça. Assim, aquele que possuir, sem preencher os deveres da caridade, que ordena a consciência ou a razão individual, é um usurpador do bem alheio. Espiriticamente, estamos em pleno socialismo. Fecha aspas. O texto diz assim, diz Kardec agora, abre aspas. Só é legítima a propriedade adquirida sem prejuízo de outrem. Livro dos Espíritos, questão 884. Fecha aspas. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando, por isso mesmo, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Fecha aspas. Livro dos Espíritos, questão 884. Lá, no Livro dos Espíritos, não se encontra o que ele cita, assim, que ordena a razão individual. Isso é uma pérfida, uma desleal tradução, uma desleal adição do senhor Georges Gandhi ficar inserindo palavras no livro, né? Não julgamos o que se possa, em sã consciência, possuir à custa de justiça. O senhor Gandhi deveria dizer-nos em que casos a expoliação é legítima. Felizmente, os tribunais não são da sua opinião. Expoliar é o ato de privar alguém de algo que lhe pertence ou que tem direito por meio de fraude ou violência. É uma apropriação ilegal. Ilegítima. Então ele trunca o texto, aí fica parecendo que assim é uma coisa piegas, sem sentido, né? Para ser legítima, a propriedade deve ser adquirida sem prejuízo da lei de amor e de justiça. Ele não diz isso, ele pega um pedaço da frase, tira todo o resto e depois E aí ele diz que a frase correta é: só é legítima a propriedade adquirida sem prejuízo de outrem. Não é que só deve ser adquirida sem prejuízo da lei de amor. Não é isso. Aí ele vai dizer que a lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não gostaríamos que fizéssemos a nós. Então ele vai explicando como ele vai truncando o texto, que a gente lê o texto dele, parece que assim, poxa, isso que o Kardec escreveu, que está no Livro dos Espíritos, é uma bobagem. E não é, ele pegou um texto, suprimiu uma parte, emendou com outra e fica sem sentido. Aí ele está explicando essas partes. Agora ele vai colocar outra citação do artigo que ele colocou na revista. A indulgência aguarda fora desta vida, a indulgência é a tolerância, o perdão para uma pena, aguarda fora desta vida o suicida que se vê a braços com a necessidade, que quis impedir que caísse a vergonha sobre os seus filhos ou sobre a sua família. Aliás, São Luís
de cujas funções espíritas falaremos em breve, se digna a revelar-nos que há escusas para os suicídios por amor. Quanto às penas do suicida, elas não são determinadas. O que é certo é que ele não escapa ao desapontamento. Em outras palavras, é pego na armadilha, como se diz vulgarmente neste mundo. Aí Kardec vai comentar. Essa passagem está inteiramente desnaturada pelas exigências da crítica do Sr. Gandhi. Seria preciso mencionar 7 páginas para restabelecer seu texto. Como tal sistema seria fácil tornar ridículas as mais belas páginas dos nossos melhores escritores. Parece que o Sr. Gandhi não admite gradação nem nas faltas, nem nas penalidades de além-túmulo. Acreditamos num Deus mais justo e desejamos que o Sr. Gandhi jamais tenha que reclamar em seu favor o benefício das circunstâncias atenuantes. Ele pega de novo, o texto e trunca o texto, que aí, claro, fica parecendo que é uma bobagem. E aí o Kardec diz que, na realidade, ele pegou 7 páginas e reduziu nesse texto que a Carla acabou de ler. Então, e a gente sabe que, devido às causas, às circunstâncias, o suicídio tem atenuantes e tem agravantes. Não, e aí ele diz aqui que é certo, que ele não escapa ao desapontamento. Em outras palavras, é pego numa armadilha. Não que ele é pego numa armadilha, mas que a gente sabe qual é o desapontamento que ele vai ter ao cometer suicídio. Que ninguém morre, a gente sabe disso. E aí ele faz como se fosse parecer, assim, uma bobagem, uma coisa simples, sem explicação, meio sem nexo, Outra citação do Sr. Gandhi, abre aspas. A pena de morte e a escravidão são e serão contrárias à lei da natureza. O homem e a mulher, sendo iguais perante Deus, devem ser iguais perante os homens. Fecha aspas. Terá sido a alma errante de algum sansimonista, apavorado à procura da mulher livre, que presenteou essa maliciosa revelação ao Espiritismo? O Saint-Simon é Claude-Henri Ravary, conde de Saint-Simon, nascido em Paris em 1760, também desencarnou em Paris em 1825, aos 64 anos. Foi um filósofo e economista francês, um dos fundadores do socialismo moderno e teórico do socialismo utópico. Empreendeu, embora timidamente, a defesa da mulher e infundiu nesta uma nova esperança. E La Femme Libre é a Mulher Livre, um jornal publicado em 1832. E o Saint-Simon, que ele era precursor do socialismo, o que é que ele está falando aqui, dessa igualdade de homens e mulheres, é que ele acreditava numa sociedade igual, sem classes sociais, sem divisão por classes e castas, como a França tinha. Ele acreditava que devia ser dividida entre os produtores e os ociosos. E logo, mesmo que sendo mulher, se trabalhasse, ela tinha direito a uma igualdade. E o Gandhi, bem um homem da sua época, estava meio como satirizando e debochando disso. De que os homens e mulheres devem ser iguais, aí ele coloca assim, algum sansimonista, quer dizer, algum feminista apavorado à procura da mulher livre, que presenteou essa maliciosa revelação ao Espiritismo. Então, isso era até considerado ridículo, a mulher trabalhar, a mulher ter direitos de estudar, era ser menos. Então, aqui ele está colocando que isso é malicioso do Espiritismo falar isso. Kardec comenta, assim, e aí ele vai usar de ironia aqui, porque o Gandhi está passando dos limites, ele fala assim, assim, a pena de morte, a escravidão e a submissão da mulher, que a civilização tende a abolir, são instituições que o Espiritismo não tem o direito de condenar. Ó tempos felizes da Idade Média, porque passastes sem retorno. Onde estáis, fogueiras, que nos teríeis livrado dos espíritos? Então, porque ele está dizendo que se a pena de morte vai ser contrária à lei da natureza e que homem e mulher são iguais, então o senhor Gandhi está dizendo assim, vamos queimar todo mundo, que era melhor, Porque está todo mundo contra a igreja, vamos botar fogo
E aí o Kardec está dizendo, cadê a Idade Média para a gente queimar logo todo mundo que é espírita, que era bem melhor, na cabeça do senhor Gandhi, né? Só faltou o Kardec dizer, não vou nem comentar essa passagem dele. Citemos uma última passagem das mais benignas. O Espiritismo não pode negar uma tal salada de contradições, de absurdos e de loucuras que não pertencem a nenhuma filosofia, nem a nenhuma língua. Se Deus permite essas manifestações ímpias, é que deixa aos demônios, conforme ensina a Igreja, o poder de enganar os que os chamam, violando a sua lei. Ou seja, que os escritos do Espiritismo É coisa do demônio. é coisa do demônio. Aí Kardec comenta, então o demônio é bonzinho, porque sem o querer nos faz amar a Deus. Outra citação dele na revista é, quanto à verdade, a Igreja nola dá a conhecer. Ela nos diz, com os livros sagrados, que o anjo das trevas se transforma em anjo da luz e que seria necessário recusar até mesmo o testemunho de um arcanjo, caso fosse contrário à doutrina do Cristo, de cuja infalível autoridade é depositária, a Igreja que é depositária da autoridade. Aliás, ela tem meios seguros e evidentes para distinguir as seduções diabólicas das manifestações divinas. Só a Igreja, tá? Comenta Kardec. De fato, é uma grande verdade que se deveria recusar até mesmo o testemunho de um arcanjo, caso fosse contrário à doutrina do Cristo. Ora, que diz essa doutrina que o Cristo pregou pela palavra e pelo exemplo? Abre aspas, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Quem disser a seu irmão raca, será condenado pelo conselho, e qualquer que lhe disser louco, será condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículo 22. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, que faz se levante o sol sobre os bons e maus, e chover sobre justos e injustos. Porquanto se não amardes, senão os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Mateus, capítulo 5, versículo 44 a 46. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Não façais aos outros o que não gostarias que eles vos fizessem. Mateus 7:12. Sendo, pois, a caridade o princípio fundamental da doutrina do Cristo, concluímos que toda palavra e toda ação contrárias à caridade não podem ser, como dizeis com muita propriedade, senão inspiradas por Satã, ainda mesmo que esse se revestisse da forma de um arcanjo. É por essa razão que diz o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Sobre o mesmo assunto, remetemos o leitor às nossas respostas ao jornal Univers, número de maio e julho de 1859, bem como a Gazette de Lyon, de outubro de 1860. Recomendamos igualmente aos nossos leitores, como refutação ao Sr. Gandhi, a Lettre d'un catholique sur l'espiritisme, a Carta de um Católico sobre o Espiritismo, pelo Sr. de Grande. O senhor de Grande, ele está falando do Alphonse de Grande de Boulogne, que nasceu em 1810 e desencarnou em 1874. Era membro correspondente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, doutor em medicina, cavaleiro da Legião de Honra, foi vice-cônsul da França em Cuba e médium. Ele é mencionado no Livro dos Médiuns, na primeira parte, em Noções Preliminares, capítulo 4 dos Sistemas, e ele desencarnou de uma doença do coração em 1874 em Paris.
foi autor de vários livros sobre medicina. O Allan Kardec faz a recomendação da brochura A Carta de um Católico sobre o Espiritismo na Revista Espírita de novembro de 1860, que se encontra aí no nosso canal. E esse livro é vendido até hoje, se você procurar na Amazon, por R$10. E o Kardec tem uma nota aí do preço dela naquela época. R$1,15 no escritório da Revista Espírita e na livraria Ledoiano, no Palais Royal. Se o autor dessa brochura está condenado ao inferno, haverá muitos outros e ali veríamos, coisa estranha, lá no inferno, os que pregam a caridade para todos, enquanto o céu seria reservado àqueles que lançam condenações e maldições. Estaríamos singularmente equivocados quanto ao sentido das palavras do Cristo. A falta de espaço obriga-nos a deixar para o próximo número algumas palavras em resposta ao Sr. Deschanel, do jornal The Debat. E aí a gente vê que o Kardec fez as respostas para o Sr. George Gandhi, porque ele foi o que ousou debochar da filosofia do Espiritismo, e achava que ninguém iria fazer isso. E deturpou os escritos do Livro dos Espíritos, tirando do contexto e acrescentando palavras próprias, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim finalizamos o estudo de hoje, agradecendo ao Senhor Jesus a oportunidade de trabalho, de estudo, de compreensão das coisas que nos chegam através dessa pesquisa, dessas respostas tão civilizadas do Senhor Kardec, e que possamos também aprofundar nossos estudos e nossas pesquisas com esse carinho até. Ajuda-nos, Senhor, e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.